Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Henry, eu estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de Física aqui do Educage. Nas últimas aulas, a gente falou um pouco de dinâmica. Relembrando um pouco conceitos básicos, a dinâmica vai ser justamente a área da física que vai estudar a atuação de, justamente, forças, beleza? Agora então, dando prosseguimento ao nosso curso, o tópico que a gente vai abordar na aula de hoje é a dinâmica do movimento circular. O movimento circular é um caso muito particular do estudo dos movimentos. E no caso agora, o que a gente vai fazer então é estudar como que as forças agem sobre um corpo que descreve um movimento circular. Lá no começo do nosso curso do Educage, vocês tiveram algumas aulas justamente focadas no estudo da cinemática. Cinemática é aquela área da física que vai estudar puramente o movimento. E foi estudado então o movimento circular puramente. Agora então a gente vai entender como que acontece para que um corpo descreva um movimento circular. Tranquilo? Então aqui no quadro a gente tem o exemplo de um corpinho aqui. Eu desenhei esse círculo aqui para representar um corpo que está descrevendo uma trajetória circular. Como qualquer circunferência, essa nossa trajetória circular vai ter então uma grandeza associada muito importante que eu acabei de desenhar aqui. É o nosso raio da circunferência. Vai ter um raio associado, que é justamente a distância entre a extremidade dessa circunferência e o centro dela, beleza? O que acontece então é que esse nosso corpo está fazendo o que então? Ele está se deslocando com uma velocidade qualquer, beleza? Ao redor dessa trajetória. Nesse primeiro cenário então, vamos pensar que o nosso corpo está se deslocando com uma velocidade que é constante, beleza? Nosso corpo então se desloca por essa trajetória, que é uma circunferência, com uma velocidade que é constante. Beleza? O que acontece? Quando a gente trabalha com esse tipo de movimento, o que a gente percebe? Que a trajetória desse corpo não é retilínea, ela é justamente circular. Então o que rola é que a direção do movimento está mudando. Ou seja, a nossa velocidade está mudando, porque ela está tendo uma mudança na sua direção, no seu sentido. Ou seja, para que esse tipo de movimento seja possível, tem uma coisa importantíssima na física que tem que estar presente aqui. É a nossa querida aceleração. O que acontece é que todo corpo que descreve um movimento circular, ou qualquer trajetória curva, tem com toda certeza uma aceleração associada. Esse corpinho aqui, então, vai ter uma aceleração que vai fazer com que ele descreva esse movimento curvo. O que acontece é que, se a gente tem a nossa velocidade para cá, a gente vai ter uma aceleração justamente no sentido perpendicular ao nosso movimento. A gente vai ter uma aceleraçãozinha para cá. Beleza? Então, o que acontece é que justamente vai ter algo puxando o nosso corpo para dentro da trajetória. Vou fazer aqui um paralelo com a vida real. Quando você tem um carro e ele vai fazer uma curva quando ele está lá andando na estrada, o que faz justamente que esse carro consiga realizar essa curva é justamente o atrito que existe entre as rodas do carro, entre o pneu do carro, no caso, né, e a rua. O que acontece então é que esse atrito vai estar puxando o carro para dentro da trajetória circular. Da mesma forma, essa aceleraçãozinha vai estar fazendo isso com a gente no nosso exemplo aqui genérico do movimento circular. Beleza? Só que o que acontece em um movimento circular, o que rola é que a nossa aceleração, então eu vou só dividir aqui, ó. A nossa aceleração é um caso muito específico dela. A nossa aceleração vai ser chamada de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Ela é justamente essa aceleração que vai puxar o corpo que está descrevendo o movimento circular para o centro da trajetória, beleza? Nesse sentido, então, como a gente já está estudando o curso de dinâmica, junto com o conceito de aceleração vem também, então, o conceito de força. A força que puxa o corpo para dentro da trajetória circular é a nossa querida força centrípeta, beleza? Só que a nossa aceleração centrípeta, então, tem uma coisa que é muito importante sobre ela. Ela vai ser sempre delimitada por um fator muito bem definido, por uma expressão muito bem definida. A nossa aceleração centrípeta, nosso ACP, eu vou chamar assim, porque é um caso específico de aceleração, então eu coloquei esse sufixozinho aqui, CP, para indicar o centrípeta, vai ser calculada como sendo a nossa velocidade da nossa trajetória ao quadrado pelo raio da nossa trajetória. Isso é uma formulinha, de fato, mas ela é importante de se conhecer. A nossa aceleração centrípeta, então, que é a aceleração que puxa o corpo para dentro da trajetória circular, vai ser calculada dessa forma. Beleza?
E o que a gente pode tirar da análise dessa fórmula? Que quanto maior for a velocidade que a gente estiver imputando ao nosso movimento, ao nosso carro, por exemplo, maior vai ser necessária a aceleração que a gente precisa realizar para o corpo se manter dentro da trajetória. É por isso que se você está numa estrada com um carro e você está tentando fazer uma curva devagar, você vai ter muito mais facilidade de fazer essa curva. Agora, se você tiver acelerado a milhão, o que acontece é que você precisa então de uma aceleração muito forte. E é por isso que se você entrar numa curva a, sei lá, 120 km por hora, uma curva muito acentuada, o que vai acontecer é que o seu carro vai sair da trajetória. E é por isso que muitas vezes rolam acidentes. Porque, de fato, o atrito, por exemplo, entre os pneus do carro e a rua não é suficiente para entregar toda a aceleração centrípeta que a gente precisa quando você está numa alta velocidade. Da mesma forma, é por isso que é muito mais fácil realizar uma curva que é menos acentuada do que uma curva mais acentuada. Porque aqui embaixo a gente tem o fator associado ao raio. Ou seja, quanto maior for esse raio da nossa trajetória, o que acontece vai ser que você vai ter justamente um valor maior dividindo nosso valor de velocidade. Ou seja, menor vai ser a aceleração centrípeta. Ou seja, você vai precisar de menos força para segurar seu carro na trajetória. Quanto maior o raio, menos força você precisa. Basicamente, essa é a interpretação disso. É por isso que é muito mais fácil você realizar uma curva menos acentuada do que uma mais acentuada fisicamente falando. Beleza? Então, só conceituando aqui, quando a gente tem um corpo realizando, então, um movimento aqui, a gente tem a nossa aceleração centrípeta, que gera pra gente, então, a nossa chamada força centrípeta também, que vai ser justamente a força associada a isso. Beleza? Nossa força centrípeta, que vai ser justamente determinada aqui, ó. Força centrípeta como sendo o produto entre uma massa e uma aceleração, como qualquer força. Ou seja, a massa vezes a nossa aceleração centrípeta. Beleza? Perfeito, gente. Agora, conceituando uma outra coisa que é importante. Uma outra grandeza que é importante da gente entender, também está relacionada à aceleração. Eu trabalhei aqui com um caso mais simples, em que a gente tinha um corpo que estava descrevendo um movimento circular com uma velocidade constante. Mas o que acontece é que esse corpo poderia também estar acelerado na direção do movimento. Tranquilo? Se a gente tem uma aceleração que está na direção do movimento, ela recebe um outro nome especialzinho. A nossa aceleração, por exemplo, aqui na direção que o corpo se move, na direção da velocidade, vai ter um nome específico, que vai ser justamente a nossa aceleração tangencial. Então, basicamente, um corpo que descreve um movimento circular pode ter duas acelerações. Pode não. Ele com certeza vai ter uma aceleração centrípeta associada e, caso o módulo da velocidade desse corpo, ou seja, a velocidade com que ele se desloca nessa circunferência esteja variando, ele tem também uma aceleração tangencial. Então, essa aceleração tangencial é essa aceleração que vai à borda do movimento, que vai justamente acompanhar no sentido do movimento. Quando esse corpinho que estava aqui chegar, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui, então vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B, o que vai rolar vai ser que a nossa velocidade vai estar para cá, a nossa aceleração tangencial também vai estar para cá, porque ela vai acompanhar o sentido da velocidade, mas a nossa aceleração centrípeta vai estar sempre apontando para o centro da trajetória. Então, se aqui está o nosso centro, a nossa aceleração centrípeta, então, passa a estar aqui. Beleza? Da teoria de movimento circular, basicamente, era isso. Perfeito, minha gente? Agora, então, a gente deve seguir resolvendo um exercíciozinho para poder aplicar, de fato, o que a gente acabou de aprender. Beleza? Então, gente, voltamos aqui para resolver algumas questões, beleza? Eu trouxe duas questões de vestibulares bem conhecidos para a gente trabalhar. A primeira questão é uma questão da FUVEST e a segunda é uma questão da PUC, beleza? Nessas duas questões, a intenção é justamente trabalhar com duas ideias que vão ser muito importantes. A primeira delas, que a gente vai trabalhar aqui nessa questão da FUVEST, vai ser muito parecida com aquela ideia que eu falei do carro escapando da trajetória, beleza? O que acontece? Qual que é a situação que a FUVEST propõe pra gente? Nessa questão da FUVEST, ele pega e fala que tem um carrinho aqui, ó, percorrendo uma roda assim. Imagina aquele carrinho de Hot Wheels na pista que vai dar o looping. Quando o carrinho pega e tenta dar a volta completa, o que acontece é que uma coisa que você já deve ter passado por isso quando você era criança e estava brincando com isso, ou você que ainda é criança, possivelmente, é que quando o carrinho foi dar a volta, ele chegou lá no topo e caiu. O que acontece é que se o carrinho não tiver uma velocidade que seja suficiente
para realizar essa trajetória, ele vai cair. Porque tem uma força que atua em todos nós e que vai estar atuando no carrinho, que é a gravidade, que vai estar puxando ele para baixo. Só que o que acontece é que se o nosso carrinho tiver uma velocidade que for suficiente, justamente essa gravidade não vai conseguir ser forte o suficiente para derrubar o carrinho. Mas vai ser forte o suficiente, sim, para fazer com que o carrinho percorra o nosso movimento circular. Para que a força dela seja suficiente apenas para manter ele na trajetória circular. Então o que a gente vai estudar é justamente qual a velocidade necessária que ele tem que chegar nesse ponto aqui, para que quando ele estiver ali, a gravidade haja justamente como a nossa dita força centrípeta, a nossa resultante centrípeta. Isso é uma ideia similar do que quando a gente trabalha lá com o carro. Eu citei o exemplo da força de atrito agora há pouco, como sendo essa força que segura o carro dentro da trajetória. Aqui, a força que vai segurar pra gente vai ter que ser a gravidade, beleza? A gravidade vai ter que justamente se igualar à nossa chamada resultante centrípeta, a nossa força centrípeta, beleza? A gente viu agora há pouco que justamente o que rola é que a nossa força gravitacional vai ter que ser igual à resultante centrípeta. Só que a gente viu já que a nossa força centrípeta, a nossa resultante centrípeta, e lembrando, esses dois termos são sinônimos, resultante centrípeta e força centrípeta nesse caso aqui, vão ser o seguinte. Nossa força centrípeta vai ser igual à nossa massa vezes a nossa aceleração centrípeta. Beleza? O que acontece é que o enunciado dá dois dados pra gente. O primeiro deles é justamente o nosso raio da trajetória e o valor da aceleração da gravidade. Esses são os dados que ele dá pra gente. Beleza? A gente tem que força vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a nossa força gravitacional, que vai ter que ser exatamente igual a essa força, também vai ser dada por massa vezes gravidade. Essa é a nossa força-peso. Beleza? O que a gente vai fazer é igualar essas duas expressões. Então a gente vai ter que a nossa massa vezes gravidade vai ser igual a massa vezes aceleração centrípeta. Beleza? A gente tem aqui essa igualdade, então. O que acontece é que a gente tem um m dos dois lados. Então a gente pode simplesmente cortar. E aqui a gente pode cortar. A gente chega, então, que a nossa gravidade é igual à aceleração centrípeta, que é justamente o que a gente propôs, que a nossa aceleração da gravidade tem que ser igual a isso. Só que o que acontece é que a gente viu já que a nossa aceleração centrípeta vai ser dada pela nossa velocidade ao quadrado, que é justamente o que a gente quer descobrir no exercício, descobrir o valor da velocidade, pelo nosso raio. Só que o que acontece é que a nossa gravidade a gente já conhece, e o raio também. Todos eles foram entregues para nós pelo enunciado. Então, na prática, a nossa velocidade ao quadrado, eu vou passar esse r para cá multiplicando, vai ser igual a g vezes r. Beleza? Agora, então, é só efetuar a conta. Eu vou substituir aqui os valores devidos. Então, a gente vai ter que velocidade ao quadrado vai ser igual à nossa gravidade, que vale 10, vezes o nosso raio, que vale 8. 10 vezes 8, que dá 80. Se velocidade ao quadrado é igual a 80, a nossa velocidade, então, vai ser justamente a raiz de 80. A gente só vai passar a raiz dos dois lados. Ou seja, portanto, velocidade é igual a raiz de 80. E essa era justamente a resposta da nossa questão da FUVEST. É assim que aparece nas alternativas. Ele dava lá como opções raiz de 10, raiz de 20, enfim. E a nossa resposta é raiz de 80. Tranquilo? Então, basicamente, é só saber interpretar a questão e entender o que ela está entregando pra gente. Porque, no fim, essas questões de movimento circular, elas acabam sendo um pouco difíceis, porque geralmente eles trazem contextos um pouco complicados. É o caso do carro fazendo a curva, é o caso aqui do carrinho rodando nesse looping aqui, enfim. Mas, no fim, o que a gente vai estar sempre procurando é encontrar lugares para substituir nossa formulinha aqui, ó, da aceleração centrípeta, do v ao quadrado sobre r. Beleza? Perfeito. Agora, a gente vai olhar para a nossa questão da PUC, que a gente trouxe aqui, beleza? O que essa questão diz pra gente? Basicamente, nessa questão, o que a gente tem são duas esferinhas que estão ligadas entre si por um fio e elas vão estar rotacionando ao redor de um mesmo centro. Só que o que o enunciado fala pra gente é que a nossa velocidade angular desse corpinho aqui é constante. Eu vou chamar de ômega. Esse W, essa letra aqui que parece um W, é a letra ômega, que é uma letra grega. A nossa velocidade angular ser constante é justamente dizer que eles vão varrer sempre juntos o movimento. Então, por exemplo, se aqui está o nosso centro da trajetória, a gente tem as duas esferinhas aqui,
quando essa seguir no movimento circular aqui e essa seguir aqui, dizer que eles têm o mesmo ômega significa dizer que eles vão estar sempre alinhados. Então, por exemplo, traçando um raiozinho aqui, quando a esfera 2 estiver aqui, a esfera 1 vai estar aqui. Quando a outra estiver aqui, quando a esfera 2 estiver aqui, a esfera 1 vai estar aqui. Eles vão sempre se manter alinhados, beleza? Só que o que acontece? Do curso de movimentos circulares que vocês já tiveram aqui no Educage, a gente sabe que para um movimento circular, o nosso ômega vai ter uma relação direta com a nossa velocidade. O que acontece é que a velocidade e o ômega vão estar sempre ligados. Da seguinte maneira, a gente vai ter que a nossa velocidade tangencial, aquela velocidade do deslocamento linear do nosso corpo, vai ser sempre dado pelo produto entre a nossa velocidade angular e o nosso raio da trajetória. Beleza? O que acontece então é que a gente pode justamente não trabalhar com esses dois corpinhos aqui. O que acontece? O que a questão de fato pergunta pra gente, que eu até agora não falei. Ela fala que esses dois corpinhos estão se movendo aqui juntos, beleza? E ela pede para justamente você calcular a tração no fio sobre essas esferas. Só que ele não pede só para você calcular a tração nesses fios. Ele pede para você calcular a razão entre essas trações. Então aqui a gente vai ter um fiozinho 2, já que essa daqui é a esfera 2, eu vou chamar de fio 2. E aqui a gente vai ter o nosso fiozinho 1. O que acontece? O fio 1 e o fio 2 vão ter cada um a sua tração. Beleza? Então rola da seguinte forma. O fio 1 tem uma tração 1 associada. E essa tração nesse fio vai justamente puxar a esferinha 1 aqui para dentro. Então vai ter uma tração 1. E aqui vai puxar também o fio 2 para cá. Então, a tração 1 vai agir sobre os dois fios. Beleza? O que acontece? Calma aí. Acho que assim fica melhor. Beleza. Tem a tração 1 agindo nos dois. E além disso, o que acontece é que o fio 2 também está ligado, quer dizer, o fio 2 não, né? A esfera 2 também está ligada ao fio 2. Então ela também vai ter a tração de 2, puxando ela para cá. Beleza? Então, olhando para cada corpinho, o que a gente tem? O 2 aqui vai estar sendo puxado por T2 e puxado por T1 por outro lado. E o corpinho 1 vai estar aqui só sendo puxado por T1. Ou seja, a força resultante em cada um desses fios vai ser dado pela soma da ação das trações desses fios. Quando a gente olha para o corpinho 1, a nossa força resultante, a nossa força em 1, vai ser dada por T1. Quando a gente olha para o corpinho 2, o que acontece é que a nossa força resultante vai ser dada justamente por uma das forças menos a outra. A gente tem forças em sentidos opostos. Se uma está puxando para o centro da trajetória, a outra está puxando para fora da trajetória. Beleza? Então a gente tem aqui que a nossa força resultante em 2 vai ser justamente o nosso T2 menos o nosso T1. E por que T2 menos T1 e não T1 menos T2? Pelo simples fato de que a gente sabe que a força resultante, se ele está descrevendo um movimento circular, tem que apontar para o centro da trajetória. Então, automaticamente, a gente sabe que a força que vai ser maior para que essa situação física seja possível é a força que está apontando para o centro, que no caso é T2. Então, a gente vai ter basicamente essa relação. F2, que vai ser a força resultante sobre 2, vai ser T2 menos T1. Só que o que acontece? A gente já tem essas informações aqui, beleza? Agora a gente vai, de fato, estudar os nossos movimentos circulares para conseguir chegar na nossa razão. Beleza? Antes disso, eu queria fazer só um apêndice teórico aqui. A gente estabeleceu aqui que a nossa velocidade vai ser equivalente a ômega vezes r. O que acontece? A gente definiu lá atrás que a nossa aceleração centrípeta seria justamente igual a velocidade ao quadrado sobre r. Só que velocidade ao quadrado sobre r, o que acontece é que a gente tem uma expressão para a velocidade aqui em cima. A gente pode pegar então a nossa velocidade e substituir aqui dentro. Ou seja, a nossa aceleração centrípeta vai ser basicamente então esse novo valor de velocidade que a gente encontrou ao quadrado. Então, ômega r ao quadrado, tudo isso aqui sobre r. Ômega r ao quadrado é basicamente ômega ao quadrado vezes r ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter um ACP igual a ômega ao quadrado, r ao quadrado dividido por r. Tem um r ao quadrado em cima e tem um r embaixo, a gente vai lá e corta. Ou seja, a nossa aceleração centrípeta também pode ser calculada de uma outra forma, como sendo ômega ao quadrado vezes r. Chegamos aqui na nossa expressão.
Perfeito? Determinamos, então, uma nova forma de calcular a aceleração centrípeta. Beleza? Bora voltar, então, para o nosso estudo das forças, da situação física que o exercício propõe para a gente. A gente vai ter aqui, para o nosso T1, para o nosso corpinho 1, que a nossa força resultante, nosso F1, que é igual a T1, então a gente vai ter aqui T1, vai ser igual à massa desse corpinho. Ele fala que os dois têm a mesma massa, beleza? Ele vai dar esse dado aqui pra gente, vezes a sua aceleração, que é a aceleração centrípeta do corpo. O que acontece? Ele fala que os dois fios têm o mesmo comprimento L, pelo dado denunciado. Ou seja, a gente vai ter que a nossa aceleração centrípeta aqui, então, de T1 vai ser o ômega ao quadrado vezes o raio de T1. Só que o raio de T1 é daqui até aqui. Ou seja, vai ser L mais L. Ou seja, 2L. A gente chega, então, nessa expressão aqui para T1. T1 é igual a m ômega ao quadrado vezes 2L. Perfeito? Agora, então, o que a gente vai fazer é olhar para o corpinho 2. A nossa força resultante dele, nosso F2, é T2 menos T1. T2 menos T1 vai ser dado, então, por sendo a massa desse corpo vezes o ômega dele, que é o ômega ao quadrado, vezes o raio desse corpo. Só que o que acontece? O raio desse corpo é só o Lzinho aqui, porque a distância entre o 2 e o centro da trajetória é um fio só, que vale L. Então, m ômega ao quadrado L. Perfeito? Chegamos aqui na nossa segunda relação. A gente tem, então, uma expressão para T1 e uma expressão para T2 e T1. O que acontece? A gente já tem duas incógnitas e duas equações. Conseguimos, na física, já acabou a nossa questão. Agora é só resolver conta. Beleza? O que acontece? Quando a gente olha, a gente vê que T1 é 2 vezes m ômega ao quadrado vezes L. T2 menos T1 é uma vez essa mesma coisa. Na prática, então, o que a gente tem é o seguinte. Eu vou pegar e vou substituir o valor de T1 aqui, porque aí a gente chega numa expressão que é agradável. Então eu vou puxar uma setinha para cá, ficou meio bagunçado, mas dá para entender. T2 menos m ômega ao quadrado 2L é igual a m ômega ao quadrado L. Quando eu passar isso daqui para lá, eu vou chegar justamente que o meu T3 não, né? O meu T2, desculpa, vai ser 3 vezes o m ômega ao quadrado L. Porque aqui tem 2 vezes essa coisa e aqui tem uma vez essa mesma coisa. M ômega ao quadrado L. E aqui, de fato, a gente acabou a questão. Por quê? A gente encontrou T1, que é 2 vezes m ômega ao quadrado L, e a gente encontrou T2, que é 3 vezes m ômega ao quadrado L. Ou seja, T2 e T1 têm uma razão de 3 para 2, que é justamente o número que está multiplicando eles. Então, só escrevendo aqui a nossa resposta final, aqui ó, resposta, deixa até bonitinho aqui, T2 sobre T1 é igual a 3 sobre 2, que é isso daqui dividido por isso daqui. Beleza, gente? Esse segundo quadro ficou um pouco mais bagunçado, espero que tenha dado para pegar o raciocínio. Só lembrando uma coisa, o que foi fundamental dessa questão, e que esse aprendizado tem que ficar, muito mais do que a ideia da questão em si, é esse apêndice teórico aqui, que é essa maneira aqui de escrever a fórmula da aceleração centrípeta. Isso é muito importante, porque esse lembrete de que velocidade angular e velocidade tangencial, velocidade linear, tem uma relação bem definida em função do raio, é fundamental, e isso ajuda muito a gente em questões que envolvem movimento circular. Ter a dimensão que essas grandezas se relacionam é fundamental. Beleza, minha gente? Bom, basicamente era isso. Encerramos aqui por hoje. Valeu!